Você encena peças desse centro de Pontedeira, então? Sim, eu faço trabalhos como dou aula lá dentro, faço cursos aprendendo com outros professores, dirijo alguns trabalhos e sou dirigido em outros trabalhos. Então faço parte do centro de pesquisa da companhia, além de professor do centro. Tem bastante estrangeiro lá, né? Lá é um negócio... Meio Nações Unidas? Um pouco por Tem aí. belga? Tem belga, tem um japonês, tem um francês. É bom que pro eu faço intercâmbio lá. isso, né? Sim, na De realidade vocês, cada um... atores e tal. Sim, cada um chega com um pouco da sua cultura, da sua história, da sua forma de fazer teatro. E ali a gente se tranca naquela cidade que não tem nada para fazer. Muito pequenininha. Uma quadra. E ali a gente fica esse período estudando, vendo o que faz, para que lado vai. Mais do que fazendo teatro, eu acho que a peculiaridade desse lugar, a qualidade positiva é que lá, mais do que fazer teatro, se pensa teatro. E talvez isso não seja uma coisa para agora, mas para o futuro, de uma nova forma de pensar e talvez de fazer teatro. Você começou a sua carreira de teatro com Antunes Filho? Sim, aqui em São Paulo, digamos que foi o primeiro espetáculo assim que todo mundo fala, que eu fiz razoavelmente bem. Um papel que te marcou bastante, inclusive. Sim. Eu fiz Macunaíma, o próprio, foi a primeira... Porque você tinha um momento político-cultural muito interessante. Era 78, era anistia no país, era um grupo de 22, 23 doidos de 20 anos, tudo por aí, que tinha uma energia, coisa que hoje em dia, digamos, eu já estou um pouco depauperado, mas que se tinha um gás para fazer aquele espetáculo, ficava 4 horas em cena. Que é bastante, né? E você apresentou Correndo. Macunaíma em vários países, né? Sim, uma quantidade grande. Eu fiz 560 espetáculos. 560? Não chega uma hora que cansa, não? Não, aquela época, principalmente aquela época. Imagina, você não sabia mais que dinheiro era hoje, que dinheiro vai ser amanhã, entendeu? Hoje você está na Alemanha, amanhã você já pulou, aí você não está mais na Suíça. Você fala, isto vale quanto? Você já nem sabe, fica completamente perdido. E a gente queria, sabe, se abrir um mundo, e a gente fazia em português um espetáculo onde todo mundo delirava porque ele tinha uma plasticidade muito forte. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, você encenar num outro país com língua, de repente, completamente diferente, como na Alemanha, por exemplo, né? Eu não entendo nada de alemão. E você encenando em português e o pessoal gostando, aplaudindo. Deve ser uma emoção muito grande, né? Sim. Naquele caso específico do Macunaíma era muito forte, porque era uma coisa ligada à origem brasileira, quer dizer, a história um pouco do Brasil é aquilo ali, não é? E tocava, tinha a carnavalização toda musical, cênica, que o espetáculo propunha, e isso tocava muito, não folcloricamente, mas dramaticamente, isso era legal pra gente. Né? E além do Macunaíma, você também fez outras várias peças, inclusive um texto do Guimarães Rosa. Você ganhou prêmios por esse texto, não foi? Sim, também. Macunaíma me deram tudo, inventaram até prêmio por uma coisa tão... Eu acho que mais pela importância do momento. E no meu Tio Iauaretê, que foi o texto do Guimarães Rosa, eu ganhei alguns prêmios aí de teatro. E você teve que também passar por uma transformação visual, não é isso? No texto do Guimarães Rosa. Porque o lance ali era assim, a obra é a história de um camarada que não mora mais em cidade, ele mora no meio do mato, porque ele não tem mais adaptação com o meio social. Então ele opta por morar no meio do mato. Ele é um bugre. E ele descobre que ele ama uma pessoa, que é uma onça que ele conhece, chamada Maria Maria. Milton fez uma música sobre Fez uma música lindíssima. E, que, aliás, a música do espetáculo, bom. E aí, eu, para fazer esse amante dessa onça, eu engordei um pouco, coisa que não desapareceu mais. Não perdeu? Enfim, deixei o cabelo bem mais... Ossos do ofício. Bem maior, uma barba grande e umas unhas durante 4 anos do pé e da mão bem grande. Porque eu tentava fazer uma onça. Você não falou que não emagreceu mais, mas eu tenho certeza que se aparecesse um personagem que você tivesse que ser muito magro, por exemplo, você perderia o peso necessário, não? Assim, eu faço qualquer negócio. Não, ia ser um sacrifício, mas sim, faço é uma coisa que desde que a coisa me toque e me interesse pessoalmente fazer, no sentido mais de dentro, toque numa coisa que me interessa, eu faço. E esse texto do Guimarães Rosa é um monólogo, né?
Era, aquele lá. E esse do Pirandello também. Esse que você está apresentando agora também é um monólogo. Sim, sim. Você gosta de estar em cena sozinho? Você sabe, todas as vezes, eu já fiz, esse é o terceiro monólogo que eu faço, apresentado. Lá na Itália eu fiz um outro que não foi apresentado, era só para estudo. E eu nunca penso que eu estou sozinho em cena. Quando eu estou sozinho em cena, entre aspas, sozinho, eu estou conversando com alguma outra coisa que sou eu em si, que me provoca a falar. Então eu não estou sozinho. É como se eu estivesse conversando com um monte de fantasma em torno. Nossa. Entendeu? Quer dizer, Me lembra muito uma época quando eu era moleque em Belém. Eu era tarado, mas meu fascínio era matemática, entendeu? Não tinha nada a ver com Você gostava de matemática? Sim, a minha paixão é a matemática. Nossa, que raro. Isso todo mundo odeia matemática e você de repente adorava. Não, eu adoro matemática, eu acho a coisa das mais precisas que tem. Eu gosto da coisa muito precisa. E o teatro me fascina muito como a matemática, porque o teatro para mim é uma coisa precisa. Você tem que fazer isso, 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 e o cara tem que chorar. Você tem que fazer isso, 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 e o cara tem que rir. Então, para mim é muito matemático o negócio. Certo. E nessa época eu me trancava numa casinha dos fundos que tinha na casa da minha mãe e eu ficava sozinho na frente de um quadro negro dando aula para um monte de aluno que não existia. E ali eu falava assim, cara, quer dizer que ali eu já fazia teatro, não sabia. Exatamente. Tá entendendo? Sem querer, né? Sem querer. Tava no sangue não, mesmo. Era uma coisa que jeito. ia, eu jogava, eu corrigia a prova de que não Você podia existia. ser até professor, mas que você ia ter uma veia pro teatro, Sim, ia sim. ter, com certeza. Podia dar um bom professor, porque era uma coisa que eu gostava. Gostava Então, mesmo. vamos falar um pouquinho dessa peça, O Homem com a Flor na Boca, que estreia no dia 3 de agosto, né, no Teatro de Câmara aqui em São Paulo. Sim. É um monólogo, então, que você está apresentando. Você já apresentou na Itália, lá você apresentava em italiano. Apresento ainda, porque tem outra temporada agora lá. Quer dizer, depois você terminar aqui, você volta para a Itália e faz O Homem com a Flor na Boca lá. Sim, eu faço O Homem com a Flor na Boca e o outro espetáculo Céu por Terra. Uhum. E aqui, por exemplo, esse espetáculo O Homem com a Flor na Boca, trata do que exatamente? Bom, O texto é do Pirandello, né? Sim, o texto é uma maravilha. O texto é a história de um homem que percebe que lhe falta pouco tempo para viver. Deve ser trágico, né? Não. Ele encara isso de uma forma boa? Sim, absolutamente normal. Ele diz, se me resta 30 anos, é pouco para que eu admire todas as belezas da vida. A partir desse tipo de pensamento, ele começa a observar e se interessar por tudo. E no final ele revela que realmente, não só ele, como cada um de nós, tem dentro de si um mal secreto, como uma flor cravada no espaço do teu corpo. Uhum. E ele começa a se interessar por um mínimo detalhe, pela mão de uma pessoa. Nada passa desapercebido na visão desse homem. Nada, porque tudo é interessante e é belo. E tanto cá como lá na Itália, esse espetáculo, ele tem uma coisa interativa com o público, ou seja, você não encena num tablado convencional. Não. Como é que funciona? Aqui no Teatro de Câmara, nós estamos tirando todas as cadeiras do teatro. Onde é a plateia, normalmente, está sendo tirado tudo. E aí vai ser reconstruído uma nova disposição de cadeiras. E essas cadeiras serão colocadas de forma onde eu possa transitar entre os espectadores e o espetáculo se passa numa conversa assim como a gente está aqui. Quer dizer, o público, na realidade, ele é o ouvinte. Sim, ele interage diretamente comigo, não na participação, você deve fazer isso, faça aquilo, me responda isso, não. A participação é na medida em que eu estou atento a você que está aqui do lado de mim, conversando, e nós estamos vivendo uma situação. E nessas cenas de interpretação, você, por exemplo, eu estou querendo saber como é que é, né, essa peça. Você se dirige a uma pessoa para falar alguma coisa? A todos. É mesmo? É. E dá tempo de se dirigir a todo mundo ou sempre fica faltando um ou outro? Não. A todos no sentido que tudo é falado em geral. De uma forma geral, genérica. Sim, mas o particular tem também? Sim. Eu sento do lado de um e fico 5 minutos, do lado de outro mais 5. Trocando uma ideia. Sim. Falando o texto do Pirandello para essas pessoas. Porque Acontecem coisas absurdas, por exemplo, um às vezes levanta e sai chorando porque ele tocou fortemente, outro começa a rir, Isso outro não te atrapalha? Você acredita que uma vez um camarada, eu estava fazendo uma temporada no Rio, não sei quanto tempo faz, uma das vezes que eu voltei aqui, eu fiz uma temporada curta no Rio. E uma hora que eu virei para o moço e falei assim, você sabe o que significa essa flor na minha boca? É um mal secreto. Ele falou assim, nem me diz. É mesmo? Eu fiquei olhando para ele, eu falei assim, sabe como se chama? Ele falou,
Se for epitelioma, é horrível. Eu falei, é epitelioma. Agora, como é que você sabe que é epitelioma? Falei pra ele. Ah, você mudou falou, o texto, ele então? falou, eu sou médico. Eu já tratei muito disso. Quer Você dizer, tem pouco tempo de vida. Você mudou o Cara, texto? o cara é louco. Quer dizer, de acordo com a resposta do Sim, senhor eu que estava jogo com o assistindo? espectador, eu jogo com o espectador. Você então mudou assim na hora ali? Sim, veio da parte do cara que estava assistindo, veio um impulso de falar. Não pedi nada a ele, ninguém pede nada ali. A pessoa está em situação. São 80 espectadores numa sala de espera. A situação bem é a seguinte. Você já ficou em sala de espera de dentista, de um médico, que você fica ali, tem outra pessoa do lado, uma outra, você vai e se interessa por uma revista, e a revista é desinteressante, você fica preocupado o que será que vai ser o resultado da análise, o que vai ser... E isso você vai passando o tempo, e ali você começa a imaginar. A situação é essa, você começa a olhar para o sapato do outro que chegou, o que será que esse outro tem, tá entendendo? Essa é a situação. Não só imaginar, mas também acompanhar o drama de quem está sofrendo muito ali do seu lado, Sim, de repente. e o espectador se você está numa sala de dentista, uma pessoa está com uma dor de dente horrível, você fica sofrendo junto. Junto, é uma coisa meio... Essa é a situação que a gente tenta criar ali para o espectador. É uma sala de espera onde chega uma pessoa e começa a conversar. A partir dessa conversa, começam todos a imaginar situações de vida. Mas deve ser fascinante, então, esse espetáculo, porque, conforme você contou esse exemplo desse espectador, cada noite deve ser uma experiência nova, né? Sim, toda hora é uma experiência nova. Cada vez que eu digo determinada coisa, eu percebo uma reação de energia direta do espectador. Eu nunca fiz um espetáculo onde estivesse tão vizinho assim. Agora, por exemplo, o público brasileiro, não sei se você sente isso, mas tem uma certa prevenção com o monólogo. Acha que uma pessoa sozinha num tablado, encenando, não vai conseguir prender a atenção por tanto tempo. E tem pessoas até que acham que vai ser uma coisa maçante, chata. Você acha que existe mesmo essa tendência do público brasileiro com relação ao monólogo? E se existe, como é que você gosta de reverter isso? Bom, é difícil. Eu vou tentar ser assim. Eu acho que existe uma resistência do público, sim, não só ao monólogo, muito ao monólogo, mas o teatro tem essa qualidade, essa capacidade de destruir ou de criar um espetáculo pelo boca a boca rapidíssimo. Com certeza. Se uma grande produção for realmente uma maravilha, ela vira um sucesso em uma semana. Se um monólogo for realmente uma maravilha, ele vira um sucesso em uma semana. Depende da qualidade do produto, se você pega o teatro como um produto que está no mercado. Então eu não tenho essa preocupação. Eu sou consciente do trabalho que eu faço, entendeu? Não acho que eu faço o melhor teatro do mundo, pelo amor de Deus. Erro direto, tento acertar. Mas isso me deixa tranquilo, tá entendendo? Me deixa tranquilo porque não é... Se eu tocar um, já fez bem, tá entendendo? Me fez bem. Que maravilha. Bom, o espetáculo vai estrear no dia 3 de agosto no Teatro de Câmara. Onde fica o Teatro de Câmara? Sim, aí foi uma sessão essa. Desculpa. Olha, é assim, Teatro de Câmara de São Paulo, fica na Praça Roosevelt, 184. Praça Roosevelt é o centro, né? O centrão ali. Sabe o Cine Biju? Sei. Do lado, assim, do Biju, era um antigo cinema, o Cine Oscarito. Agora virou um Teatro de Câmara de São Paulo. O Teatro de Câmara é um projeto super novo, né? Um grupo teatral que está fazendo. Maravilhoso. São atores que arrendaram o lugar, transformaram tudo em teatro. E quais são os horários? Quinta, 21, sexta, 21 e meia-noite. Eu faço uma sessão malditona à meia-noite. Sábado, 21 e domingo, 20. O preço, coisa de quinta e sexta, 12 pau. Sábado e domingo, 15. E o melhor do Teatro de Câmara é que tem um estacionamento conveniado por R$ 4,50, que é uma grande dica para quem gosta de ir ao teatro aqui em São Paulo. Sim. Cacá, a conversa estava ótima, o nosso tempo acabou. Eu poderia ficar falando mais com você, mas foi muito bom ter você aqui com a gente. E sempre lembrando ao público que, então, O Homem com a Flor na Boca estreia no dia 3 de agosto no Teatro de Câmara aqui em São Paulo. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigado a você. Depois do intervalo, você vai saber ao certo o que a poluição tem de comum com a morte, um assunto que interessa a todos nós, principalmente nessa época onde a qualidade do ar chega a níveis críticos. Portanto, se você tem bronquite, asma, alergias, irritação na pele, tem que acompanhar a nossa próxima entrevista. E se não tem nada disso, fique sabendo então como se precaver. E ainda hoje, Roberto Cupini e Dino Galvão mostram que talento, somado a muita qualidade,
podem fazer assim uma releitura da nossa música, um trabalho que você não se arrependerá de assistir. Então vamos fazer o seguinte, mais um intervalo, mas a gente volta no instante. Até já. Doutor Luiz Ramos, qual é a medida mais importante para fazer o corpo funcionar melhor? Se existir essa única medida, seria o exercício regular e dosado, segundo as suas capacidades vitais de idade e de funcionamento do corpo. A diferença entre água com cólera e água sem cólera é esta. Nenhuma. Os olhos não veem, mas o corpo sente. Tome somente água com cloro ou fervida. Você versus cólera. Questão de vida ou morte. Faça o soro caseiro se a diarreia veio agora. Use esta colher medida como eu vou contar na história. Num copo cheio de água limpa, uma medida de sal. Com as medidas de açúcar e tudo vai ficar legal. Dê o soro pra criança, dê bastante devagar. Corra para o posto médico se ela não melhorar. Soro caseiro. Essa receita vale uma vida. E tem em casa a colher medida. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Durante o inverno, onde a dispersão dos poluentes se torna mais difícil, não é difícil a gente encontrar algum conhecido com algum tipo de doença respiratória. Aliás, o número de casos cresceu tanto nos últimos tempos que mereceu uma pesquisa pelo grupo de docentes da Faculdade de Medicina da USP. Quem vai expor para a gente quais os riscos da exposição constante à poluição é o patologista Paulo Saldiva, que tem dados de uma pesquisa entre poluição e mortes. Doutor Saldiva, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Quando a gente fala desse assunto, né, poluição e mortes, meio que assustador, né? Quer dizer, a poluição ela pode causar mortes? Não há a menor dúvida disso. A maior parte dos estudos feitos não somente aqui em São Paulo, mas em 16 outras cidades do mundo, de diferentes continentes, mostram que toda vez que existe um aumento da poluição, vai existir um aumento da mortalidade, já descontados os efeitos de clima e temperatura, umidade, enfim, outros fatores de confusão. Uhum. Então quer dizer que essas mortes elas vão acontecer em decorrência de algum problema respiratório? O sinal, digamos assim, o efeito mortalidade, que o pessoal, os pesquisadores chamam de efeito colheita, a poluição vai colher aqueles indivíduos que já têm a saúde comprometida. O intervalo entre subir a poluição e ocorrer a mortalidade é muito curto, cerca de 1 a 2 dias. O que já faz supor que as pessoas já estivessem doentes e a poluição vai acelerar ou vai agravar alguns quadros respiratórios em primeiro lugar ou cardiovasculares em segundo lugar. Então, a poluição realmente vai pegar aqueles indivíduos que têm uma doença pulmonar, como os bronquíticos, enfisematosos, ou aqueles que têm a coronária, por exemplo, algum problema coronariano, que nesses episódios também podem ter a sua saúde comprometida e vir a morrer. Uhum. Bom, esse é um dado alarmante, assustador, né? Porque uma pessoa que tem um problema de bronquite, por exemplo, deve estar em casa se questionando no momento, não, peraí, então quer dizer que eu estou fadada a ter um problema mais sério que pode me levar até a morte? Eu vou chamar de bronquite não a asma, que é a doença que é aquele sibilador, aquele indivíduo que chia, mas aquele indivíduo fumante, o tossidor crônico, aquele indivíduo que já tem um enfisema pulmonar. Este vai ter o risco de descompensar a sua doença. Se ele estava se equilibrando numa saúde precária, a poluição pode comprometer a sua saúde e, inclusive, aumentar o risco de mortalidade. E aí, o que dá para fazer nesse sentido? Porque a poluição é um dado que vem aumentando, né? Pelo menos aqui em São Paulo nem se fala. Os veículos estão aumentando uma proporção absurda, né? O que dá para fazer, não dá para sugerir ao paulistano que ele use um escafandro. Quer dizer, não existe uma forma de se proteger contra a poluição. Principalmente porque a poluição mais tóxica,
ela vem sob a forma de poeira inalável, uma poeira muito fina, que ela inclusive passa, ela entra dentro das casas. Qualquer dona de casa, qualquer pessoa que mora perto de um corredor de tráfego vai saber que as cortinas das casas ficam sujas de poeira. E é essa poeira que carrega em si os agentes que vão estar relacionados não só com mortalidade, mas também com aumento de procura de pronto-socorros e por crianças por doenças respiratórias, aumento de internações hospitalares, são todos dados do nosso laboratório mostrando isso. Então, o que se pode fazer sobre a forma de prevenção é, a nível individual, muito pouco. Nós temos que evitar, ou talvez, as áreas quentes do ponto de vista de poluição, se já existe algum tipo de comprometimento respiratório ou cardíaco. Mas o que a população tem que começar a pensar são formas de diminuir as emissões, porque uma vez que a poluição está no ar, não existe um ventilador gigante que a gente possa ligar. Nós temos que esperar com que as condições naturais da atmosfera façam a liberação dos poluentes. Bom, e nesse caso, eu imagino que os escapamentos dos veículos, então, sejam os responsáveis, né, para esse aumento da poluição na cidade. A gente tem até um projeto recente da prefeitura querendo regularizar isso de um certo modo, ou seja, obrigando os veículos a passarem por uma vistoria uma vez por ano, enfim, então até fazendo licitação aí para que uma empresa cuide disso e tal. Esse seria o primeiro passo? Isso é uma coisa importante. A poluição em São Paulo, de acordo com os dados da CETESB, com dados também de nosso laboratório, ela é uma poluição gerada por veículo. A poluição industrial deixou de ser um problema significante em São Paulo. E olha que nós temos uma área aqui em São Paulo, pelo menos na periferia, com muitas indústrias, né? Pois é, mas a periferia, as indústrias fugiram do centro, ou porque a regulamentação ficou muito grande, mas principalmente porque o terreno para uma indústria era muito mais fácil ela vender o terreno no centro e mudar para uma cidade da periferia da cidade. Então, existem regiões onde a poluição industrial é um problema. Santo André, a região da BCD, a poluição industrial é um problema. Mas na cidade de São Paulo, a maior contribuição para a poluição são os carros. Então, como é que você resolve o problema por carros? Esse é um problema muito complicado, porque são 4.600.000 proprietários. Como é que você vai negociar com esses indivíduos? Principalmente quando não se tem alternativas de transporte público adequados. Qualquer medida que for restringir o uso de veículos vai esbarrar num sistema que não consegue comportar essa demanda adicional. E isso tem acontecido nos últimos 10 anos. A frota de ônibus em São Paulo se manteve estável nos últimos 10 anos. A população que anda de ônibus, ela não tem poder de influenciar a opinião pública. É muito frequente o indivíduo ligar do celular dizendo que está com o trânsito entupido, para os rádios e tal. Mas ninguém ligou do celular dizendo que a borboleta do ônibus está complicada de passar. Esse é um problema que fez com que o transporte público em São Paulo fosse sucateado, com exceção de poucas iniciativas do metrô. Então, uma alternativa seria reduzir o número de carros e, em segundo lugar, fazer com que cada carro emita menos. E isso passa por um programa de regulagem. Mas ela tem que ser não só a medida, mas também tem que existir a fiscalização rígida. Isso é feito na Inglaterra, por exemplo. Se o indivíduo tem o seu carro emitindo fora dos padrões, ele não consegue andar com o carro, até que ele volte a apresentar o carro em condições. Isso vai gerar também um outro problema, porque os carros mais velhos vão ter dificuldades de se ater aos limites. E aí, isso do ponto de vista político, tem que ser feita uma negociação muito grande, do qual eu não me considero apto até a opinar, porque isso passa por outras vertentes que não é vertente médica. Agora, do ponto de vista médico, o que a nossa universidade tem dito é que em termos de mortalidade de idosos, a poluição responde mais ou menos com 10% das mortalidades da mortalidade por causa respiratória em idosos e cerca de 15% em crianças abaixo de 5 anos. Quer dizer que os idosos e as crianças são os mais afetados? Sem dúvida. E também existe um aumento. Veja, toda vez que houve uma inversão térmica em São Paulo, 2 dias depois vai aumentar o número de consultas nos pronto-socorros ou internações na rede do SUS da ordem de 17% a 20%, em média. Ou seja, existe inclusive um custo nisso, um custo em termos de vidas, um custo em termos de honorários médicos, de perda de hora de trabalho, que tem que ser computado e levado em conta pela sociedade no momento que se for discutir alternativas de planejamento de tráfego.
Bom, se a situação continuar como está, esses números, a tendência é que eles aumentem cada vez mais, né? Sem dúvida. Com a recuperação econômica, o que acontece? Você colocou mais carros na rua. Só que no momento que você coloca mais carros na rua, a rua entope. E o carro fica mais tempo na rua. Ou seja, não é só, o aumento da emissão não é proporcional ao número do aumento de carros. Ela é muito maior, por causa que o carro fica mais tempo na rua. Antigamente o indivíduo demorava meia hora para fazer o trajeto, ele passa a fazer 1 hora. E em marcha lenta, o carro emite mais poluente do que em velocidade normal. Então, o que vai acontecer é que existe um aumento progressivo e exponencial, quer dizer, vai aumentar muito mais o número, a quantidade de poluição à medida que vai aumentar a frota em São Paulo. Agora, uma pessoa que não tenha problema nenhum respiratório, que tenha saúde perfeita, nem fume, vamos colocar dessa forma. Se é uma pessoa que está exposta a uma poluição constante, vamos supor, até num congestionamento, em que você dá a infelicidade de parar do lado de um caminhão, que está com o escapamento assim, direto na sua janela. Essa pessoa que passa por essa situação de uma forma constante, ela corre o risco de adquirir uma doença respiratória em razão disso? Essa é uma pergunta muito mais difícil de responder, porque isso vai levar em conta uma série de variáveis de confusão. Nós temos um estudo mostrando que habitantes de Guarulhos que morrem de morte violenta têm lesão pulmonar inflamatória em relação àqueles indivíduos que moram no interior e controlando-se já para fumo. E tem um estudo muito bem feito pela Escola Médica da Harvard, que acompanhou durante 25 anos 6 cidades, cada uma com nível de poluição diferente. E ela concluiu que entre uma cidade, a cidade mais poluída, mas ela é poluída no sentido igual, mais ou menos igual a São Paulo. A mais poluída, ela tinha um perfil parecido com São Paulo. E a menos poluída, a diferença de expectativa de vida era de 1 ano e meio das pessoas. Ou seja, o indivíduo, por morar numa cidade poluída, ele tinha 1 ano e meio a menos de vida, independente de outros fatores, como diabetes, hipertensão e tal. Quer dizer, descontando-se todos esses fatores, o indivíduo perdia um pouco de expectativa de vida pelo fato de viver numa cidade com maior nível de poluição. Então, isso fala a respeito do que você está me dizendo, o efeito crônico da poluição agindo sobre pessoas normais. Que aparentemente não tem um problema não são fumantes, não são asmáticos. Porque como o senhor falou, quer dizer, as pessoas que já têm um problema respiratório mais sério, essas pessoas estão dentro de uma parcela de risco, né? Sem dúvida. A gente acompanhou, por exemplo, 20 alunos da Faculdade de Medicina durante 3 anos. Esses alunos eram asmáticos. E eles fizeram medidas diárias de função pulmonar, medindo como que estava o pulmão desses indivíduos dentro do nosso laboratório. E a gente via como é que a asma desses alunos piorava. Então, ela era influenciada por frio, por uma umidade relativa do ar baixa e por poluição atmosférica. Quanto que era o tamanho do agravamento da asma? 20%. Ou seja, se a gente eliminasse a poeira inalável, eles melhorariam em média 20% dos seus sintomas nesse período. Ou seja, o fato desse indivíduo ser asmático e viver em São Paulo faz com que a saúde dele seja um pouco pior. E a saúde pode estar comprometida, além da asma e da bronquite que o senhor citou, em quais outros problemas respiratórios? Enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, principalmente infarto do miocárdio, que vai estar relacionado quando você tem, por exemplo, níveis muito grandes de monóxido de carbono. O monóxido de carbono impede que o sangue transporte oxigênio. Então, se o indivíduo já tem um vaso entupido, uma coronária entupida, e o coração já está com deficiência de oxigênio, aquilo pode significar o empurrãozinho adicional para que ele possa desenvolver uma angina ou um infarto. Agora, pelo que o senhor está me dizendo, quer dizer, a pessoa mesmo não tem muito o que fazer, né? Se ela mora numa cidade que é poluída e as autoridades, entre aspas, não tomam aí uma providência para minimizar esse problema, elas não têm muito o que fazer. Não tem como evitar, né? Se não mudar para o interior, para um lugar onde não tenha poluição... A poluição é a mais democrática das formas de contaminação. Porque a poluição ela vem junto com o oxigênio, que é uma coisa que a gente precisa para respirar. Então não tem como. O pulmão tem seus filtros, mas existem alguns poluentes que conseguem driblar os filtros pulmonares, principalmente se estão numa concentração maior do que a adequada. E numa cidade como Brasília, por exemplo, onde a umidade do ar ela é mínima, o perigo é maior? Ela vai ficar... A umidade baixa faz com que a poeira fique em maior quantidade e mais tempo em suspensão. Mas o que diferencia não é a poeira em si, mas quem gerou a poeira. Por exemplo, se você for para a floresta amazônica e medir poeira em suspensão, você vai ter uma quantidade enorme, parecida com a de São Paulo. Só que a poeira é derivada de solo ou de vegetais, de pólen.
A nossa poeira é gerada por processo de combustão de alta temperatura, por queima de combustível de petróleo. Então, essa poeira é muito tóxica. Então, nos períodos de umidade baixa, então, voltando a Brasília, tem o cerrado, e o cerrado levanta uma grande quantidade de poeira quando venta. Se a umidade está baixa, essa poeira vai ficar muito mais tempo em suspensão, porque o ar vai estar seco. Quando o ar está úmido, essa poeira molha-se, agrega-se e deposita. Então, a umidade do ar é um fator, primeiro, individual para risco, porque o pulmão tem que umidificar esse ar antes de chegar na região que vai fazer a troca gasosa. O pulmão tem um filtro muito adequado para aquecer e para umidificar esse ar. Mas se você tiver nisso uma poeira desfavorável, quer dizer, maior quantidade de poeira desfavorável, você vai pegar o pulmão no contrapé. No momento que ele está fazendo muito esforço para umidificar o ar que está seco, e está se ocupando disso, vai passar escondido um poluente agressivo. E as autoridades ambientais, como é que reagiram aos números da pesquisa, do estudo? Veja, do ponto de vista de manifestação, todo mundo é simpático a essa ideia. É difícil negar esse efeito. Não só pela noção intuitiva, que todo mundo que anda em São Paulo sente o problema, como também pelo fato dela ser alicerçada em boas bases científicas, estar publicada em revistas de primeiro time em nível internacional científicas e pela concordância com outros dados obtidos por outros centros. Então, quanto a esse aspecto, não há problemas. O problema reside na ação. A ação, ela depende de planejamento. E aí eu acho que já não preciso continuar. Né? É verdade. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Nós conversamos com o patologista Paulo Saldiva, que veio falar desse problema gravíssimo que a poluição causa nas cidades grandes, as cidades que têm maior emissão de poluentes, né, que tem muitos carros e tal, causando até mortes, né, por causas respiratórias. Eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço e espero ter sido claro, não ser muito complicado. Né? Os médicos têm esses problemas. Né? Foi tranquilo. Quem está em casa com certeza entendeu que a situação é crítica, mas é que é preciso ser feito alguma coisa e breve. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, São Paulo Hoje volta com mais uma atração para você, já já. A diarreia faz a criança perder líquido, sais e murchar. Nesta situação, a criança precisa de muito líquido. Dê a ela o soro caseiro e não pare de alimentar. Se a criança não melhorar, vá ao posto de saúde mais próximo. Soro caseiro. Esta receita vale uma vida. Tenha em casa a colher medida. Aqui quem fala é Paulo Espada. Nós temos um encontro marcado em 2 edições. Nas madrugadas de sábado para domingo, a 1h. E no domingo, às 11 horas da manhã. Vamos juntos conhecer o que há de melhor e de bom gosto, com entrevistas interessantes, aqui na CBI. Um oferecimento Pizza Hut, o melhor pedaço do dia. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Junte um psicólogo com um consultor de investimentos, com 2 violões, que se fundem numa amizade, sensibilidade musical e transformam todo esse arsenal num grande show. Pronto. Está aí a receita do encontro de Roberto Cupini e de Dino Galvão Bueno, 2 feras da nossa música que não deixam a peteca cair quando o assunto é qualidade e resgate do nosso histórico musical. E para falar desse encontro e de uma história de paixão pela MPB, aqui ao meu lado esses verdadeiros arautos da nossa música. Boa tarde para os dois, tudo bom? Boa tarde. Bom, deixa eu apresentar para o público em casa que talvez não conheça vocês. Você é o Roberto, pois não? Certo? E você é o Dino Galvão Bueno. Aliás, que nome, hein? Bonito, né? É nome de 2 ruas, não é isso? Não tem Dino Galvão e Galvão Bueno? Só, né? É uma só? Uma só, Galvão Bueno é uma só. Nossa, agora tem o Dino Bueno. Você não precisou nem de nome artístico, não, né? Isso aí tá ótimo, né? Tá batizado. Me conta um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Você, Roberto, tá na música há quanto tempo? Isso é pergunta que se faz. Fala assim, você começou com 5 anos de idade e tá... Então, eu acho que eu faço música há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos?
sempre procurando tocar a parte criativa e onde eu encontro uma empatia com quem eu toque. Você encontrou essa empatia aqui, não? Vou falar na frente dele. Mais ou menos, né? E eu toco, adoro tocar, é uma das coisas que eu mais amo e, paralelamente a isso, a gente encaminhou para uma outra vereda de ter outra profissão, não é? Mas a música está sempre presente e faz parte da minha vida. Porque você é consultor de investimentos, né? Exatamente. Como é que um consultor de investimentos, que é meio números, né? Uma coisa assim mais exata, consegue se dar bem com a música, hein? Tem uma fórmula mágica nisso aí? Olha, eu não sei, eu pensava há muitos anos atrás que era impossível coordenar a consultoria financeira com a música. Mas aí eu fui vendo que ambas precisam de talvez uma sensibilidade para você praticá-las. Então acho que esse é o ponto que fez eu fazer as duas coisas e verificar que dá para fazer as duas coisas. Não é? É verdade. Olha só, e o Dino, né, também já está na estrada há bastante tempo. Bastante tempo. Sempre ligado com a MPB. Sempre ligado com a MPB. Eu comecei, na realidade, eu comecei como compositor, né? Aliás, a minha atividade principal é em música. Eu não sou, na realidade, um instrumentista como é o Roberto. O Roberto é um instrumentista realmente de mão cheia, né? Eu sou mais um compositor. E, apesar disso, eu comecei a trabalhar mais ligado a teatro. Eu fiz o Morte e Vida Severina, do Tuca, né? Aliás, você também dirigiu a montagem com o Paulo Trano, exatamente. Dirigiu? Eu fiz a parte musical, porque a direção sempre é do Cine Siqueira, né? E, inclusive, recentemente agora vai haver uma outra montagem com o grupo Taba. Inclusive, estamos preparando essa montagem. Deve estar saindo aí daqui uns 2 meses, mais ou menos. E participei muito daqueles festivais, principalmente o Festival da Record, Festival Internacional, né? E eu tive uma experiência, inclusive, assim, interessantíssima, que foi participar do Festival Internacional da Excelsior, e eu defendi a minha música. Eu tive a cara de pau de defender minha música, cantando. Por que cantando. Você diz cara de pau? Você não se considera bom cantor? Não. É mesmo? Eu posso interpretar minhas músicas, né? Inclusive, até o Carlos Imperial estava naquele momento, estava ali nos bastidores, chegou para mim e falou assim: bicho, você não defendeu sua música, você acusou. Eu falei, bom, tudo bem. Que absurdo. Que terrível. Você não se sentiu chateado com essa afirmação? E eu costumo ter um marco assim, importante para mim, que é o seguinte: o primeiro arranjo do Nelson Aires, esse grande músico da música popular brasileira, né? Inclusive tocou muito com o Roberto, né? O Roberto tocou muito com ele. O primeiro arranjo assim, profissional do Nelson Aires foi dessa minha música do festival, né? Eu costumo dizer o seguinte, que foi o primeiro arranjo do Nelsinho e a minha última aparição como cantor. Ah, vá, não pode ser verdade. Lembra pra gente a música? Dá pra lembrar um pedacinho? Você vai ter que cantar, né? Vamos fazer uma palhinha, né? Pequenininho. Chama-se Canto do Morro. Chama alto a pipa, eu respondo a seu grito. Vou sambar, estou sambando no morro, sem samba é que eu morro. É por isso que eu corro para lá. Lá em cima onde a sina é sofrer, lá se ensina a ver que inútil é se viver sem sambar. E ao cantar, a vida se transforma, de forma a se querer que nunca acabe o samba. É por isso que a gente tem música de primeira qualidade nesse país, com compositores do nível do Dino e também do nível do Roberto. Você também compõe, né, Roberto? Mas eu fiz algumas coisas já voltado para o instrumental, né, que eu sou mais voltado para esse campo. Você tem uma banda de jazz, não é isso? De jazz também pratica bossa nova, que chama-se Overnight. Então quer dizer que ela é eclética, ela não toca só jazz? Não. Ela se apresenta em casas noturnas, vernissagens, eventos em geral, tá certo? Você acha que o jazz e a bossa nova caminham meio que juntos? Sem dúvida, sem dúvida. Uma está ligada diretamente, não sei qual puxou quem, tá certo? Porque o nosso samba é outra coisa, né? E a bossa nova tem, inclusive, as sequências harmônicas, o balanço, os acentos, se assemelham bastante à prática do jazz. Então você tem essa banda, que aí é separada do Dino. O Dino não tem nada a ver com a banda. Mas aí,
uma certa noite eu estava tocando e o Dino apareceu e... Foi assim que vocês se encontraram? Muito simpaticamente. Mas vocês se conheciam antes, não? Sim, a gente tinha tocado junto no Teatro de Arena, né? Em 69, na montagem do Chiclete com Banana. Do Augusto Boal. Do Augusto Boal, né? E isso foi agora, recentemente, em 92, quase... Então quer dizer que desde 69 vocês não se encontravam? Nunca mais ouvi meu avô. Não, a gente se encontrou num momento, assim, profissional, né? Que eu sou psicólogo, trabalho com desenvolvimento de pessoal. Mesmo? Que memória, hein? E ele era gerente de uma organização bancária e eu fui fazer um trabalho de desenvolvimento e ele estava lá no meio dos gerentes que eu estava fazendo treinamento. Quer dizer que vocês não se encontraram como músicos, se encontraram como cada um com a sua profissão? Não, isso foi há 15 anos atrás. Agora, recentemente, eu fui nesse bar que ele tocava. Pode falar o nome do bar? Claro. Né? É o Boêmia, né? Do nosso amigo Peninha. Ele estava tocando com a banda Overnight, né? Aí, no intervalo, né, eu cheguei para ele e falei, olha, parabéns, você toca muito bem violão, né? Ele falou, muito obrigado, né? Todo empolgado. Eu falei, mas eu toco mais que você. Ele me olhou assim, porque ele não me reconheceu, era diferente, né? Era cabeludo, bem barbudo, mais velho, né? Afinal de contas, né? O tempo passa, né? Não só para você, né? Para todos. Para todos, né? Para todos. Mas para ele passou mais, 2 horas, né? Compreendo. Né? Passou bem mais, mas deixa para lá. Aí é que a gente se reencontrou, né? Aí eu tive a ideia, eu falei, ô Bob, que tal a gente tocar junto? Mas fala tudo, então. Então fala você. Aí vamos tocar Vocês junto? brigam para contar como é que é esse projeto de que vocês? É tão bonitinho. Que coisa. É bonito isso, tem uma empatia. Muito interessante na história é que nós nunca tínhamos tocado junto. Quando ele fazia o Chiclete, eu tinha outros compromissos, não fazia. Mas vocês sempre tiveram, assim, intimamente, a vontade de tocar juntos? Até tínhamos, mas nunca fomos ao fato de realizar esse sonho, tá certo? Mas então eu sugeri ao Dino que a gente fizesse alguma coisa junto para ver o que saía. Afinal de contas, 69 para 92, já viu. E saiu uma coisa muito gostosa, uma transferência de intimidade musical. Os estilos são completamente diversos. E isso acho que dá a particularidade na coisa que a gente... Soma, entendendo? A parte dele com o jeito que eu toco, com o jeito que ele toca. Nesse primeiro encontro, vocês já tocaram juntos? Não. Aí sugeri que a gente fizesse alguma coisa junto e fizemos um ensaio, etc. E saiu uma coisa muito boa. Mas nesse ensaio, a primeira música, no ensaio sempre tem a primeira música, né? Qual foi a sensação de cada um de vocês? Olha, como se a gente tivesse tocado sempre junto. Que loucura, hein? Foi uma coisa... Parece uma coisa espiritual mesmo, E o interessante nessa história é que as pessoas que conseguem assistir a gente, tá certo? Notam isso. A felicidade de estar tocando junto. Então, aonde entra o Dino no Overnight? Por que não incluí-lo, já que é uma coisa de bom gosto, interessante e muito boa de ser feita, no grupo, no Overnight. E passou a fazer parte do grupo Overnight, já participou de show no Sesc, em outros bares, etc, etc. Quer dizer que vocês já se apresentaram juntos? Já. E aí ficou muito bom, além de quebrar uma certa monotonia aparente do instrumental, que geralmente a tendência é meio essa. Vocês lidam muito com improviso, é isso? Bastante. Isso é que é gostoso. Isso aí acho que é a marca nossa, né? Dá uma mostra pra gente como é que é. Uma apresentação de vocês. Então Depois, no final da entrevista, vocês vão encerrar o nosso programa com uma música na íntegra também. É mesmo? Então vocês fazem o que vocês quiserem, um trechinho, só pra gente sentir. Como chama aqui do Noel? Quem nasce? Peraí. Maravilhoso. E o interessante dessa união de vocês é o resgate da boa música mesmo, né, popular brasileira. Por exemplo, Noel é fundamental na música brasileira, né? A gente tem tocado coisas... E dentro desse repertório de vocês, o que vocês incluem? Temos composições do Noel, do Tom Jobim, do Johnny Alf, do Carlos Lira, do Val Ferreira, do... Eu não tenho. Não, meu Deus do céu.
Roberto Menescal. Roberto Menescal, também. Que ótimo. Deve ser um show incrível mesmo de vocês. E vocês vão estar se apresentando no dia 2 de agosto, não é 2 isso? de agosto. É uma quarta-feira. Exatamente. Que horas que é a apresentação? 22 horas, no bar Boca da Noite. Né? O bar Boca da Noite fica onde? Na rua Santo Antônio, 1175, na Bela Vista. Ai, que delícia. Agora, uma coisa que eu queria saber, né? Por exemplo, os dois têm vidas independentes, ou seja, você é psicólogo, né? É. O Dino é psicólogo e o Roberto é consultor de investimentos. Muito bem. Você já viu como ele ganha muito mais dinheiro que eu, né? É, né? Você trabalha muito mais que ele também. É brincadeira, gente. Não é brincadeira. Mas, enfim, vocês têm uma vida profissional paralela e tal. Precisa ensaiar muito? Como é que vocês fazem para conseguir unir as duas coisas? A vida profissional com a vida e essa vontade toda que vocês têm? Acha-se o tempo. Para ensaiar Cria-se a música. o tempo, né? É? Então, tem dias que ele tem compromissos, reuniões, etc. e não dá. Tem dias que eu tenho e também fica impossível. Mas a gente acha sempre um tempinho para arrumar alguma música, melhorar alguma performance, etc. Uhum. E vocês têm intenção de incluir nesse repertório de grandes compositores da música composições de vocês? Com certeza. Sim, com certeza. E CD também vai aparecer? Então... É um projeto. O final do nosso projeto de reencarnação do Dino, né? Reencarnação do Dino. Bonito, né? Na música, né? Ah, tá. Tudo bem. Vocês têm um ótimo humor, né? Vocês ficam brincando, alfinetando um outro o tempo inteiro. Mas né? é coisa... Meu tio aqui. Meu tio? É tio seu? Não, mas olha... Ele falou que o tempo passou muito mais para você do que para ele. É uma briguinha eterna essa, pelo que eu tô sentindo. Mas vamos falar do projeto. Então melhor. Senão depois já viu. O final do projeto seria um CD, tá certo? No qual a gente mostraria o nosso trabalho do Overnight, com as pessoas que participam do Overnight, com outros músicos que a gente conhece, exemplo, se for possível, o Nelson Aires, o Luiz Chaves do Zimbutrio, com quem eu também já me apresentei no MASP, no MIS. E o Theo Barros. O Theo Barros, que é na minha igreja. E outros músicos que queiram e possam, estejam disponíveis a participar, ou arranjando uma música ou outra, ou tocando mesmo. E a base desse CD seria o nosso trabalho, certo? A base Dino e Roberto, junto com o Overnight. Exatamente da forma como a gente toca. Nem mais nem menos. Eu acho que vai ficar um trabalho bem interessante. E só música instrumental mesmo, música não vai ter voz. Eventualmente uma voz no fundo, dependendo do arranjo. Mas não solo, né? Vocal, não. Canto. Não vai letra, ser com letra, não. É o lyric fora. Só um vocalzinho. Porque um vocalzinho para ajudar, para melhorar um arranjo, enriquecer uma música ou outra, né? Mas a ideia é isso para deixar como um documento mesmo. E a ideia de vocês é sempre o violão acústico mesmo, ou partir para a guitarra também, para os outros instrumentos? Nas apresentações, por uma questão de som, que é um problema universal, né? A gente amplifica o som do Ovation e do violão dele. Mas são só os dois violões? Geralmente são. Entra também um baixo, ou um teclado, flautas, o músico do conjunto toca, que é o Pascal, que é um ótimo músico. E a gente amplifica o nosso som para que as pessoas pelo menos possam ouvir. Porque em casa noturna, por exemplo, é uma dificuldade de equalização de som, isso é mundial, né? Eu acho o projeto de vocês bem interessante e fica sempre uma preocupação, né, com relação à apresentação de propostas novas de MPB e tal. É difícil conseguir lugar para se apresentar? Realmente, eu obter espaço, né, principalmente para as composições de música popular brasileira, é bem difícil. Né? Eu estou com um projeto de retomar algumas coisas de composição, né? Inclusive, eu estou fazendo uma nova parceria com o Eduardo Gudim, né? Conhece o Eduardo Gudim, que é um grande compositor, né? Inclusive, a gente trabalhou muito tempo antes, né? Na época dos festivais, a gente se conheceu nessa época. Inclusive, esse bar, esse espaço, né? O Boca da Noite é do Gudim, né? É um dos sócios. E o projeto é justamente divulgar alguma coisa relacionada à música popular brasileira, né? Tentativa de uma qualidade. Eu acho que a ideia é fantástica. E espero que ela vingue, né? Que vá para frente e que consiga boas coisas. Bom, como vocês falaram que é difícil o lugar para se apresentar à noite, eu gostaria que vocês deixassem um telefone para contato. E de repente, se alguma casa não estiver assistindo agora e falar assim, não, aqui não é difícil não, aqui é fácil. E quiserem chamar vocês, qual seria o telefone? Então, poderia ser o 255-8831, 257-5822 e 530-5231. Tá bom, repete um só para as pessoas fixarem bem. 255-8831.
255-8831. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no estúdio, muito obrigada. Gostaria que vocês repetissem, então, o horário, o dia do show, é 2 de agosto, quarta-feira, no Boca da Noite, que fica na Santo Antônio, número? 1175, na Bela Vista. Santo Antônio, 1175, na Bela Vista. O Espaço Boca da Noite vai estar recebendo esses dois músicos de mão cheia para tocar MPB, música da melhor qualidade. Muito obrigada pela presença, Roberto, Dino. Foi um prazer. Obrigada. E eu gostaria de pedir para vocês encerrarem o nosso programa tocando, então, uma música que vocês fizessem. Qual que vocês vão tocar? Vamos tocar Você e Eu, do Carlos Lima. Então vamos lá. Vinícius de Moraes. Legal.